Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, então? Na nossa última aula ao vivo de língua portuguesa, segunda-feira, a gente estava falando sobre discurso direto e indireto, né? Então, a gente ficou sabendo, a gente conversou que o discurso indireto, o narrador é que está contando a história e a gente conhece as palavras do personagem indiretamente. Por exemplo, quando ele fala assim, ele falou que isso estava certo e colocou no lugar. Então, ele não está colocando a fala do personagem. O narrador está apenas contando o que o personagem disse. Então, usando a sua fala, ele está contando o que o personagem disse no momento. Então, não aparece a fala do personagem, né? Já no discurso direto, então, as falas dos personagens aparecem de forma direta. Então, normalmente aparece um travessão ou aspas para indicar onde está a fala do personagem. Como no caso aqui, quando o tio do menino do conto fala: "Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa?" Então, é o personagem que está falando no texto, não é o narrador aí nesse momento que está contando qual foi a fala do personagem. É o personagem que está falando, então, diretamente. Então, a gente chama de discurso direto. Sempre vai aparecer, né, por travessão, aspas, para indicar que o personagem está falando, certo? Então, nós terminamos a página 15 na aula ao vivo, agora nós vamos na página 16. Então, veja ali, ó. Releia outro trecho do conto. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Pinte as partes que aparecem em discurso indireto. Então, veja lá, ó. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir, que eu não reparasse. Então, o narrador está contando. Ele abraçou apertado, mas disse que não poderia ir, que não reparasse. Então, vocês vão pintar aqui, desde o disse até o reparasse, que seria a fala que o narrador contou o que o personagem falou, né? Vamos pintar aqui o discurso indireto. E aqui, o rosto quase sempre com a barba por fazer. Então, pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Veja aqui, pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, essa parte, pediu que eu esperasse um pouco lá fora, seria a fala do personagem que o narrador contou, que o personagem falou para ele, mas não no texto. Então, vocês vão grifar desde o pediu até o lá fora. Depois eu grifo aqui para vocês, mas eu não vou grifar agora, senão depois ele não volta aqui para eu escrever. Então, a letra B diz: reescreva o trecho agora, transformando esse discurso direto esse discurso indireto em discurso direto. Então, como que eu poderia colocar lá? Ele me abraçou apertado, mas disse. Seria então 2 pontos, né? Então, eu vou colocar lá: ele me abraçou apertado, vírgula, mas disse, 2 pontos, porque eu tô mencionando que o personagem vai falar. Agora, então, na outra linha, porque sempre faço um travessão, né, um parágrafo aqui, um travessão. Então, eu vou colocar ou o travessão ou as aspas, né? Então, vamos colocar lá. Mas disse que não poderia, que eu não reparasse. Como que vai colocar, então? Que não repare que eu não poderei ir. Então, porque eu não tenho como colocar assim, eu não posso ir, não repare. Então, vamos colocar o não repare primeiro. Não repare, eu não vou poder ir. Então, seria essa a fala do personagem aí. Na segunda fala, então,
Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo. Vamos colocar aqui esse trecho. Depois ficou um tanto pensativo, coçando o queixo. Ali vejo que aparece o travessão para explicar por que que o menino colocou com a barba quase sempre por fazer, né? O rosto quase sempre com barba por fazer. Então ele está explicando como era o queixo do avô, né? Então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então aqui eu posso acrescentar e então pediu. Como o personagem vai falar, então na outra linha eu vou colocar ou o travessão ou as aspas. Agora eu não vou escrever que eu esperasse um pouco lá fora. Então eu vou colocar a fala do personagem. Espere um pouco lá fora. Eu tenho que escrever como ele falou, então. Espere um pouco lá fora. Ok? Deu para entender? Então, aqui, ó, a fala aqui está como o narrador contou, né? Que o avô disse que não poderia ir, que ele não reparasse. E aqui, como o avô falaria se aparecesse a fala no discurso direto, né? O vô falando. Então, não repare, eu não vou poder ir. Depois ele ficou pensativo, coçando o queixo, o rosto com a barba quase sempre por fazer, e então pediu, espere um pouco lá fora. Então, não vou colocar como o narrador está falando. Pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Agora aqui nós temos, ó, os verbos de enunciação e elocução. No discurso direto, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Eles são chamados de verbos de enunciação ou elocução. Observe os exemplos: dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, obrigar, agradecer, gritar, interromper. Então veja, quando ele diz aqui, ó, ele me abraçou forte, apertado, mas disse. Ou aqui, ó, ele me abraçou apertado, mas disse. Então, disse vem da palavra dizer, né? É um verbo de enunciação ou elocução. Poderia também ser assim: ele me abraçou apertado, mas falou, do verbo falar, tá? Ou, quando eu quero colocar afirmou, ele estava falando comigo e afirmou. Ou, no caso, minha mãe queria que eu viesse jantar e gritou, né? Então, são palavras que eu posso utilizar sempre que for aparecer a fala do personagem, então, no discurso direto, tá? Por exemplo, dei um presente à minha avó e ela me agradeceu. 2 pontos, na outra linha, travessão. Obrigado, meu neto querido. Então, eu vou mostrar o que a avó respondeu. Então, sempre que aparecer um desses verbos aqui conjugados, eu estou dizendo o que vai acontecer depois, qual é a ação, qual é a atitude do personagem que eu vou colocar logo após, né? Então, aparecendo a fala, a elocução do personagem, tá? Agora, diz, transcreva um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala do personagem. Então, vamos lá? Então, tem um trecho lá que ele fala, o menino fala, magnetismo, aí o ponto de interrogação, o que é magnetismo? Aí eu perguntei, né, ele colocou lá, eu perguntei.
Eu perguntei o que é magnetismo. Então, aqui, ó, veja que tem o verbo perguntei, tá? Então, perguntei também indica que ele vai falar alguma coisa. Vamos ver mais algum exemplo? Ou então, vejo aqui, ó, outro trecho. Acho que ele vai entender. Pensei. Então, veja que o pensei também está indicando, né, uma ação do personagem. No caso aqui não é uma fala, mas o que o menino pensou. Acho que ele vai entender. Pensei. Nessa hora aqui, o narrador está como personagem, né? Foi o que ele pensou no momento que ele colocou aqui. Então, é uma ação do personagem também, tá? Deu para entender aqui? A gente vai conversar mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula. Confiram aí as questões de vocês. Tchau!